emagrecer, mas eu como proteína, a dieta de Duncan, a dieta proteica, o pessoal pensa que proteína eu amo de paixão, amo, mas o problema é que o pessoal erra na mão, né? É. Acredita que vai comer só proteína, é a história. Tirei a gordura, tirei a proteína, não, tirei o carboidrato, tirei a gordura, comi proteína e fiquei magra, porque também tem isso de que para emagrecer tem que comer proteína. Vamos lá, o terceiro macronutriente. Vamos, então. As proteínas, assim como as gorduras e os carboidratos, ela é um macronutriente essencial à vida, né? A proteína, ela é um macronutriente construtor. Então, qual que é a função da proteína no nosso corpo? Ela vai dar o substrato necessário para o nosso corpo aumentar a musculação, para o nosso corpo manter a pele, o cabelo, a unha, né? Que na menopausa é um sofrimento também para a maior parte das mulheres, né? É aquele cabelo mais ralo, mais quebradiço, uma unha que não é tão durinha quanto antes, a pele fica mais flácida. Então, o que acontece, né? Vai acontecendo ao longo da vida uma degradação aí proteica, muscular, né? Principalmente da pele e de todos os tecidos que são considerados pelo nosso corpo menos essenciais à vida, né? Então, o que o nosso corpo vai fazendo? Ele vai tirando de lugares que não são essenciais para a sobrevivência dele e vai mantendo nos lugares que são mais essenciais. Então, a proteína, ela é essencial para a gente poder viver. Então, eu preciso comer proteínas? Sim. Eu preciso comer só proteínas? Não. Então, as proteínas, elas têm, muita gente tem falado e apostado nessa dieta que é hiperproteica, são níveis absurdos de proteína, e elas esquecem que as proteínas que não são utilizadas e que nós não temos estoque no nosso corpo, elas são transformadas em estoque de gordura. Então, ela vai ser degradada e ela vai virar gordura. Então, é aquela coisa, eu preciso me entupir de proteína para eu poder ter um super músculo, para eu poder ser magra, para eu poder manter ali um corpo esbelto? Não. Você precisa saber qual é a taxa de proteína que você precisa comer por quilo de peso que você tem, né? Então, existe uma continha que a gente faz através de fórmulas, de dados, de estudos científicos, e existe uma média em que a gente tem ali para toda a população como um todo, né, de estudos que vão sendo feitos ao longo do tempo. Então, dentro dessa média, qual que é o número que funciona para mim? Assim como a doutora Vanderleia falou sobre os carboidratos que funcionam para a Rainha Maria Olímpia, que já está magra, ou que funcionam para mim, que tenho 20 e poucos anos, as proteínas é a mesma coisa. Então, a gente vai ter um número que funciona para a Vanderleia, que é relacionado ao corpo dela, ao estilo de vida dela, o quanto ela faz de exercício, o quanto ela não faz, o quanto ela tá magra, o quanto ela não tá, e em relação à idade, em relação ao período da vida, e vai ter um número que vai funcionar para mim, e vai ter um número que vai funcionar para a Rainha Elaine, para a Rainha Cristina, para a Rainha Maria Olímpia. Então, as proteínas, muita gente olha para elas e fala, são as rainhas, né? Tudo, proteína é tudo e o resto nadinha. Então, não é bem assim, rainhas. Elas são sim necessárias, elas são sim importantes para manter níveis musculares, principalmente na menopausa, onde há aí o início da perda de massa muscular, né? E quando a gente vai vendo aí ao longo da vida passando para a fase mais idosa, pessoas que não comem proteínas nos níveis adequados, não praticam exercícios físicos, não estimulam os músculos, elas vão entrando aí num estado de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, a gente precisa ter um consumo adequado de proteínas, a gente precisa ter um estilo de vida saudável, precisa desinflamar, precisa estar ali praticando exercícios que estimulem a construção de massa muscular, né? Para poder manter a saúde, não aí pensando somente no emagrecimento, mas pensando em saúde, né? E para poder ter aí um resto da segunda fase da vida, uma vida saudável. Então, as proteínas, elas são importantíssimas, sim, mas elas não são ali as salvadoras do universo quando utilizadas de maneira exagerada, né? Elas podem se tornar, inclusive, um fator que atrapalha aí o emagrecimento, né? Então, é importante saber qual é o número que funciona para mim, quanto eu preciso, meu corpo precisa de proteína para poder manter aí a saúde, poder emagrecer, poder manter os meus músculos e as minhas funções vitais, né? Então, tudo sempre pensando de maneira muito individualizada e na fase em que você está.
E da mesma forma, proteínas, nessa fase, como a doutora Fê já super explicou, fase da menopausa precisa de um pouco mais. Mas um pouco mais não é um muito mais. O pouco mais é até onde? É Exato. até onde entender as necessidades de cada um, porque realmente proteína ela é estrutural, ela é reconstrução, ela é renovação. Se você não dá o suficiente, porque não é só nem comer a proteína, é mastigar, Uhum. quebrar, digerir no teu estômago, chegar no teu intestino delgado de uma forma que você não desequilibre a tua microbiota intestinal e ter uma boa permeabilidade de membrana para absorver. E Exato. muitas vezes, quando você está num cardápio, numa dieta inflamatória, o que acontece? O teu intestino vai mal. Se você tem desbiose, você tem má digestão, você tem estufamento, o Uhum. intestino é preso, ou as fezes são moles ou duras, tudo isso reflete que a tua absorção não é boa. E Exato. muitas vezes, muitos dos sintomas que você pode estar apresentando, ai, eu olho no espelho e estou me sentindo bem mais velha. Claro que tá, filho, vai ficar mais velha, porque o Uhum. colágeno já vai embora 30% só nos primeiros 5 anos da menopausa. Isso porque antes da menopausa, de 30 até 50 anos, nós perdemos 20%. Ou seja, bateu a menopausa há 5 anos, 20 mais 30, 50%. Se você não tiver um bom banco de colágeno, a tua Uhum. pele, eu tenho paciente que ela falou assim, doutora, minha pele derreteu em 6 meses. Derrete mesmo. A flacidez vem, ela vem cruel, rainha. Não pensa. Não vem pensando, ai, mentora, eu estou flácida. Mas o que você está fazendo para não ficar flácida? É. Tem que saber o que você tem que fazer, porque vai vir. E na dependência é quem toma pouca água. Quem toma muito sol, rainha, sol não fecha a conta, tá aqui para nós. Eu fujo do sol. É pinta, é flacidez, é raio solar que vai envelhecer a pele, é estresse oxidativo. Quer ter pele boa? Já vou deixar a dica, não tem nada a ver com a live, tá? Fuja do sol. Ah, eu amo o sol, tá? Mas pega um sol da manhã, um pouquinho. Eu faço muito isso, eu faço aterramento e pego 15 minutos de sol, sei lá, 9 da manhã com o pé na terra, curtindo, aí sim. Ah, eu fico lá feitando, eu quero uma marquinha. Essa tua marquinha vai ficar muito cara. Então é melhor ser sedutora de outra forma, com a marquinha lá, aqui, bronzeadinha, a conta fica muito grande. Mas É. entenda que realmente tem que ter uma quantidade, mas você tem que entender que proteína é aprender, de acordo com a OMS, pelo menos 1 grama por quilo de peso. Esse é o mínimo. Sim. Mas, por exemplo, eu como mais, eu como 1,5, eu chego até 2 gramas e eu oriento as alunas do programa Magra após os 40 a sempre ver quanto eu como, respeita o mecanismo de fome e de saciedade. Estou com Uhum. fome para um bifinho de frango? Como um bifinho. Estou com um pouco mais de fome? Come 2 naquele momento, aí compensa no outro dia, mas sem estresse. Por isso que vocês têm que aprender, porque senão você, será que eu estou comendo muito? Será que eu estou comendo pouco? O aprendizado é tudo. Então, a doutora Fê deu uma abordagem geral de gordura, proteína, carboidrato, Uhum. disse que tem que comer os 3,